para chamar vamos lá, da fala da delegada, é isso? Não. A fala do advogado da delegada que sofreu busca e apreensão. Vamos ouvir. Advogado criminalista. Repete, por gentileza, doutor. Bruno Corrêa Lemos, advogado criminalista. Quem o senhor está representando? Eu represento a delegada da Polícia Federal que não foi presa, foi somente alvo de busca e apreensão, e do outro servidor da Polícia Federal que não foi preso, foi só alvo de busca e apreensão. Tá, na decisão do ministro, eles dizem, falam da participação dela, que ela teria tido acesso a um inquérito em São Paulo e junto com o marido, que é um agente aposentado, que eles teriam passado informações para o grupo considerado criminoso. O que o senhor quer dizer? A defesa não teve acesso ainda à decisão na íntegra do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse possível vazamento, eu já afirmo de forma categórica que ele não procede, porque cada servidor da Polícia Federal possui uma matrícula e um acesso restrito ao sistema EPOL da Polícia Federal. Então, se esse servidor público, por exemplo, ele não tiver cadastrado em uma determinada operação ou investigação, ele não consegue acessar com a matrícula dele o sistema e, por exemplo, proceder com o vazamento. Então, essa notícia, essa veiculação, que foi feito um acesso indevido a uma investigação e a divulgação de fatos dessa investigação para terceiros, ela não prospera, porque não é possível um agente público que não esteja cadastrado em uma investigação sigilosa tenha acesso a essa investigação, retire dali informações sensíveis e passe a terceiros. A delegada, tanto o policial federal, eles não estão cadastrados nessa operação. Então eles não conseguem, com o nome deles, a matrícula da Polícia Federal deles, obter informações desse inquérito e divulgar a terceiros. Mas eles não podem ter tido essa informação de um agente da Polícia Federal de São Paulo e repassada a ele? Essa informação, por hora, até onde nós temos acesso, ela não procede. O que eu posso afirmar de forma categórica, porque é assim: o servidor público ele só tem acesso à investigação se ele tiver a habilitação específica para poder manipular esses autos. E não é o caso desse caso em concreto. O que o senhor sabe a respeito das medidas de busca e apreensão efetuadas contra a sua cliente? O que foi apreendido? Há algum receio sobre esse material apreendido? Não há nenhum receio. A busca e apreensão aconteceu de forma totalmente normal, sem nenhum tipo de intercorrência. Foi recolhido o telefone da autoridade policial e também do servidor público da Polícia Federal aposentado, sem qualquer tipo de impedimento, e a nossa esperança é que a apuração aconteça para chegar a esse esclarecimento fático e demonstrar a inocência dos dois que possuem uma história na Polícia Federal, não possuem nenhum apontamento em sua ficha, e a gente está confiante que a Polícia Federal vai fazer um bom trabalho e isso tudo vai ser esclarecido o mais rápido possível. E as restrições? As restrições foram determinadas. A medida cautelar, obviamente, ela vai ser cumprida, a decisão judicial a gente cumpre, se a gente não concorda, a gente vai recorrer. Assim que a defesa da delegada e do escrivão da Polícia Federal tiverem amplo acesso lá no Supremo dessa medida cautelar, naturalmente a gente vai apresentar uma petição restabelecendo a verdade e pedindo a modulação dessa medida cautelar deferida. Já tem alguma previsão para que eles sejam ouvidos? Não temos ainda essa previsão, lembrando, não houve o acautelamento dos mesmos, houve só busca e apreensão. O nosso escritório já fez o pedido para o ministro André Mendonça de acesso integral, tá certo? A essa medida cautelar e também essa investigação, e tão logo a gente tem acesso integral a tudo que foi levantado, a gente vai o quanto antes manifestar e colaborar também com a investigação, que é importante, e é trabalho da defesa também. Obrigado. Olha, aproveito para dizer que quem está nos assistindo na Fast TV vai agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. E quem continua aqui no YouTube vai continuar assistindo a nossa programação normal. Bom, deixa eu chamar o Felipe Monteiro para a gente falar um pouquinho, tanto sobre o que a Mirelle trouxe aqui para a gente, tanto sobre essa fala aí da defesa dos dois servidores da Polícia Federal, um servidor e a outra delegada da Polícia Federal. Ele está fazendo o papel da defesa, né? Precisa realmente defender, dizer que vai buscar acesso aos autos agora nesse momento e que cumpre-se a determinação, depois se questiona o que tiver que ser questionado. O que acontece é que a gente já sabe que há, sim, interferência e uma informação que eu não sabia, vou até pedir para a produção confirmar para mim, um dos jornalistas questiona, olha, mas a sua cliente, ela é casada com um policial federal aposentado, que também tem
relação e que também consta, o nome dele consta na decisão do ministro André Mendonça, os dois estariam juntos para passar a informação para a família, para o núcleo do Banco Master, para a família do Daniel Worcaro. Ele não falou nada, obviamente ele não poderia, né? Quanto mais fala, pior fica, né, Felipe? Nesse momento é momento apenas de dizer que vamos ter acesso aos autos. Esse discurso, inclusive, já está ficando decorado. Vamos ter acesso aos autos, vamos buscar acesso aos autos lá no Supremo Tribunal Federal. Quando a defesa tiver acesso aos autos, aí a gente vai, de fato, recorrer, mas nada mais do que isso. Então, a defesa fez o papel dela de defesa e acabou. Mas o que a gente sabe é que há, sim, envolvimento da Polícia Federal passando informação privilegiada para a família de Daniel Worcaro. Isso a gente já tem certeza. Os nomes, quem diz para a gente é a Polícia Federal e o ministro André Mendonça, e são os nomes deles que estão lá na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Felipe. Forma de trabalhar do Daniel Worcaro, né? Você vê, por exemplo, que no início da Operação Compliance Zero foi demonstrado que ele pagava, né? Estava na folha de pagamento dele, diretores do Banco Central, que funcionavam exatamente como um funcionário do Daniel Worcaro, tanto para revisar a documentação que ia oficialmente para o Banco Central, quanto para aprovar mais rápido determinadas situações em interesse do Banco Master, né? E agora você vê claramente que o Daniel Worcaro tinha contato direto na Polícia Federal e no Ministério Público Federal e na Justiça do Brasil. O que a defesa, o que a decisão do André Mendonça coloca é que existia uma rede, né, de policial federal aposentado, na ativa, delegada federal, no caso dela, né, na ativa, que dava e municiava o Daniel Worcaro e o pai do Daniel Worcaro, Henrique Worcaro, com informação, né, em troca de benefícios de dinheiro, né? Então, ou seja, o Daniel Worcaro tinha, né, uma rede de agentes públicos que, ao invés de defender interesse público, ao invés de defender a República, municiava ele com informação, né, para ele continuar perpetrando esse crime que a gente noticia a todo tempo aí. A defesa, Neila, está no caminho dela, né, defendendo a delegada, com uma tese que, no modo de ver, é uma tese completamente ruim, né, frágil, até porque não é só o meio de acessar o sistema que você tem acesso à informação. Você pode conversar com uma pessoa de forma informal, com um delegado de forma informal e conseguir essas informações. Você pode conversar com um policial federal que está na sua repartição, no seu departamento, conseguir informações, né? Então, ou seja, então não é só pelos meios oficiais, né, que você consegue, de certa forma, ter acesso à informação boa, no caso para o Daniel Worcaro. Você consegue de 1000 outras formas, né? E quando a Polícia Federal pede essa busca e apreensão contra a delegada e contra o servidor público federal, ele tem vários indícios por trás, né? Ninguém pede esse tipo de procedimento sem ter um plexo probatório muito amplo para poder pedir a busca e apreensão, né? Então, a defesa, apesar de estar no papel dela, o papel dela é uma defesa completamente difícil de fazer. E a gente volta agora do intervalo da Fast TV, voltamos agora do nosso intervalo, vocês acompanham agora nossa análise, nosso comentário aqui sobre essa questão dos policiais federais que estão sendo alvo da investigação hoje da Polícia Federal. Felipe, parece que a Manuela Alcântara está assistindo o nosso programa e adivinhou que a gente estava questionando aqui o caso dos delegados da Polícia Federal e ela acaba de soltar uma matéria com o seguinte título: Delegada da Polícia Federal e marido eram espiões de Worcaro na corporação. Eu estava aí questionando a questão do marido, ela já me respondeu, eu não sabia dessa informação. A delegada da PF afastada por suspeita de atuar ilegalmente para a família de Worcaro é Valéria Vieira Pereira da Silva. O ministro André Mendonça determinou o afastamento preventivo da função pública de delegada e, claro, a proibição de deixar o país, além da apreensão do passaporte em 24 horas. De acordo com as investigações da polícia, que levaram à 6ª fase da Operação Compliance Zero, ela tinha papel relevante, onde fornecia as informações sigilosas, privilegiadas, ao grupo criminoso chamado A Turma. Ela e o marido, que é policial federal aposentado, chamado de Francisco José Pereira da Silva, são apontados como uma espécie de espiões do banqueiro. Aqui em amarelinho está o destaque. Valéria teria acessado sem justificativa funcional o inquérito conduzido pela Superintendência Regional da PF em São Paulo,
embora estivesse lotada desde 2006 em Minas Gerais. Ela não tinha qualquer atribuição relacionada ao procedimento. Segundo a Polícia Federal, após acessar esse procedimento, ela repassou dados para Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado que trabalhava para a família Vorcaro. O conteúdo compartilhado teria sido suficientemente detalhado, permitindo a identificação do objeto da investigação e de pessoas efetivamente visadas. A PF não localizou comunicações diretas entre Valéria e Marilson, mas, segundo a corporação, o marido dela teria atuado como intermediador, reduzindo rastros diretos da participação da delegada. A suspeita de violação de sigilo funcional, de corrupção e organização criminosa. Então, os dois atuavam, né, como uma espécie de espiões dentro da Polícia Federal para a família Vorcaro. Felipe, então a gente agora entendeu como é que funcionava. A delegada é casada com um policial federal aposentado. Ele fazia a ponte. Como ela ainda trabalhava e tinha acesso ao sistema da Polícia Federal, ela passava as informações para o marido e o marido fazia a ponte para o Marilson, que era esse informante da família do Vorcaro. E como eu estava dizendo aqui para Mirelle, incrível como os órgãos públicos vão aparecendo nessa história. Na operação passada, na quinta fase da Operação Compliance Zero, a gente contou aqui para vocês que servidores do Banco Central também passavam informações privilegiadas para o Daniel Vorcaro, ou seja, ele estava sendo investigado, estudado pelo Banco Central, o banco dele posteriormente foi liquidado pelo Banco Central e ele sabia de tudo que estava acontecendo lá dentro, Felipe, porque ele tinha informações de dentro do Banco Central. Na Polícia Federal a mesma coisa, ou seja, era um cara que estava sempre à frente do que iria acontecer. Ele estava sempre avisado, alertado do que iria acontecer. E é por isso que ele sempre dizia que jamais seria preso. É, de fato, uma pessoa muito inteligente e estrategista, né? Ele achou até então que teria conseguido cobrir todos os braços, né? Todos os cenários possíveis para se manter aí protegido de qualquer investigação da Polícia Federal, mas acabou caindo, Felipe, mas conseguiu, tentou abarcar todas as possibilidades. E uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai e caiu. E está caindo, né? E está caindo cada vez mais. E aí, Neira, que vem a questão, né? Por isso que a delação premiada do Daniel Vorcaro é uma delação premiada um pouco complicada de se fazer, de ser aceita pela justiça, né? Imagina o seguinte, antes da operação, o Daniel Vorcaro estava um passo na frente de todo mundo. Agora, a Polícia Federal tem o seu lado do Daniel Vorcaro, né? Que envolve várias autoridades públicas, envolve desde diretor do Banco Central até delegado da Polícia Federal, passando por senador da República, passando para políticos importantes. Ou seja, então ou o Daniel Vorcaro abre a boca, né, e fala exatamente o que tem, né, ou dificilmente a Polícia Federal vai abrir mão de continuar as investigações e ir atrás de cada autoridade e de cada pessoa que facilitaram essa corrupção, né, perpetrada pelo Daniel Vorcaro e pelo Banco Master, né? Aí você vê, né, tocou um ponto importante, né? Primeira fase foi revelado que ele pagava, né, o diretor do Banco Central, que era responsável pela fiscalização, né, para poder facilitar a aprovação de determinadas situações de interesse do Daniel Vorcaro e do Banco Master. Agora, nessa operação que a Polícia Federal fez, a sexta fase da Operação Compliance Zero, mostra essa rede, né, de policiais federais, né, de delegado federal, que passava informação a Daniel Vorcaro. Para quê? Para que ele pudesse cometer crime, né? E aí o ponto principal que eu acho disso tudo, né, não é o ponto principal, mas é um ponto que eu fico mais estarrecido, é que ele achava realmente que fosse passar ileso. A partir do momento que o padre Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, continuava a perpetrar o crime, continuava a manter essa rede de espiões, né, era claro que ele achava realmente que o filho dele ia se livrar da prisão rápido. Era claro que ele achava que aquelas pessoas poderosas da República que o Daniel Vorcaro pagava mensalmente, né, fosse defender o filho. E o que está vendo agora é o contrário. Ainda bem que a Polícia Federal está indo atrás dessas pessoas, ainda bem que está revelando para a população
como que a nossa república funciona. E o que eu quero é mais. O que eu quero é que a Polícia Federal adentre ainda mais e mostre para a população brasileira como é que essa república funciona, para que a gente possa fazer um pacto interno e, no mínimo, Neila, nisso tudo, conseguimos aprimorar as nossas instituições que está combalida com o caso do Banco Master. Olha,